uma variedade da Siningia especiosa produzida lá com o Sérgio da Cactus Brasil. As flores das Siningias, elas são bastante persistentes, tá? Esse carinha aqui tá aberto assim já há mais de uma semana, muito bonito de ver. Primeira floração, uma única flor. Lembrando que as Siningias são caducifólias, né? E entram em dormência. E essa relação de flores persistentes assim faz até sentido, né? Já que por um período longo elas ficam desaparecidas aí, e quando elas têm oportunidade e clima ideal para produtividade, as flores tendem a ficar um tempo persistentes assim, vivas, bem legal. Às vezes as gotículas na antese feminina, elas são meio que invisíveis, né? A gente teria que tirar uma foto de perto, uma foto de macro, para conseguir reconhecer. E uma maneira esperta aqui, ó, da gente perceber se a antese feminina está ativa, é quando euglossas assim, elas se aproximam justamente para coletar os fluidos, né, da antese feminina, da fase feminina. Essa inflorescência em questão aqui tá bem perceptível, tá? E como ela tá aqui vagando e coletando o néctar aqui, né, da fase feminina, eu consigo entender que eu posso trazer pólen, tá? E as euglossas, euglossines, elas são muito amigáveis, sociáveis, assim. São abelhas com ferrão, inclusive o Omar Mansur, ele tem um nível legal de especialização e conhecimento sobre abelhas em geral, assim, né? Abelhas sem ferrão e tudo mais. Ele coleciona algumas espécies e ele avisou, não, tem ferrão, só que ela praticamente não utiliza esse ferrão, pelo menos não no ser humano, tá? Então, nessa situação aqui, eu posso trazer pólen. Quem anda me acompanhando aí constantemente já sabe que eu estou utilizando o Delta Force como matriz de um novo híbrido. O doador de pólen aí tem 3 espécies misturadas em si e os frutos estão vigorando aqui bonito, tá? Não são frutos tão grandes como o do Clarinervium, mas está no meio termo aí. Não são frutos pequenos também. Isso é uma herança meio que típica do Clarinervium. E vamos ver se os frutinhos amadurecem no tom laranja, que seria também herdado do Clarinervium. A frutificação aqui do Anthurium magnificum X papililaminum RA8 X RA5 tá de vento em popa. Em mais um mês, mais ou menos, ele deve começar a liberar os frutos, conseguir uma polinização bastante plena. Praticamente toda a espádice está dominada com frutificação, né? Essa então é a matriz. É um indivíduo selecionado do Anthurium magnificum lá do sítio Jardim, pecíolo quadrado, embora ele nem esteja com pecíolo quadrado ainda, é um jovem adulto, né? E o doador de pólen, Anthurium papililaminum RA8 X RA5, bastante diferenciado. O Bruno Amaral, inclusive, ele bateu o olho nessa lâmina foliar, falou: o que é isso aí? Né, porque ele já nota uma diferenciação aí em relação aos demais papililaminum, né?
bem bacana. Vai ser bem legal poder distribuir aí entre nós. No mesmo contexto, a gente estava falando sobre as plantas aqui do balcão e essa inflorescência aqui do Dorayac Silver, ela estava super fértil na fase feminina, repleta de gotículas, inclusive com aroma alaranjado, cítrico, bem gostoso. Isso é mais ou menos comum dos descendentes híbridos ou não do Dorayac, tá? O meu Dorayac X Luxurians tem o mesmo tipo de odor. E aí não pude deixar de aproveitar essa fase feminina bastante fértil e trazer um pólen aqui bastante específico. Vai ser um cara doidão aí, vamos ver o que vai dar, viu? O doador de pólen aqui, esteticamente falando, não tem nada a ver com Dorayac. Já é um híbrido aí com 4 variedades. O Dorayac em si também, supostamente já é híbrido, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Queria deixar aqui meu agradecimento a vocês colecionadores que têm gostado bastante, que estão adquirindo aí as minhas criações híbridas, já vem adquirindo há tempos os clones que eu tenho proporcionado a vocês de tempos em tempos. Muito obrigado mesmo, gente, por esse incentivo. Nossa existência aí no rolê de coleção, principalmente dos Anthuriums, é o que definitivamente mantém o próprio rolê ativo, dinâmico, diversificado, e vocês que acabam também colaborando diretamente para que a gente se motive, né? E eu tenho certeza que eu falo pelo Bruno Amaral, pelo Caio, pelo Guilherme, enfim, por todos os parceiros e amigos que vocês veem constantemente aqui no canal. Excepcionalmente este mês, eu vou liberar um segundo lote das minhas plantas de coleção, sejam selfies, como essa primeira geração filial aqui, 2 indivíduos do Anthurium SP Alto Fluminense, daquela minha pequena matriz, que já ilustrou lindamente o canal algumas vezes aqui. Olha aí a qualidade das raízes dos 2 indivíduos. Primeira geração filial também, assim como eu fiz com Regardens, Anthurium SP Alto Fluminense. Para quem não viu ou não lembra direito da matriz do SP Alto Fluminense, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o carinha. Tamanhão do bicho. É um Anthurium que cresce muito, gente. Olha o tamanho. O vaso é alto, tá? Mas o pecíolo tá com mais de 1 metro, com certeza. O pecíolo dessa última lâmina foliar aqui, tá? Eu posso dizer aí que tá com 1,20 m, 1,30 m, mais ou menos, tá? Da base lá, do caule. São mudas filiais, né? Primeira geração filial, como eu falei. Estou aqui com uma próxima frutificação potencial. Tá bem persistente essa inflorescência. Não sei se vai vingar alguma coisa. Aguardando aqui. Deixa eu contar um lance aí para vocês sobre a questão do SP Alto Fluminense, só para vocês terem como referência aí. É uma espécie ainda não totalmente descrita, então tem algumas percepções aí sobre mudas, sobre variedades, variações desse cara. Então é assim, vocês que conhecem a matriz que eu acabei de mostrar, ou que estão entrando agora no rolê e conhecendo melhor dessa espécie, sabem ou vão saber agora que a minha matriz é aquela variedade que tem uma lâmina foliar bem escura, preta, tá? E o Anthurium SP Alto Fluminense, embora esteja aí passando por processo de descrição e tudo mais, ele meio que se distingue na média entre 2 variedades. Essa que tem a lâmina foliar bastante preta, que no caso corresponde à minha matriz também, e outros indivíduos lá, que o Caião, Metal Jungle Slayer, ele possui, tá? E você vai ter a variedade de lâmina foliar dourada, amarelada, bronzeada, que na minha visão são apenas especiações, ou seja, a gente tem
uma variedade que fica com as lâminas foliares em expansão no tom preto e outra que fica no tom dourado, bronzeado, além também do Anthurium sp Aries, que na minha visão também é uma terceira especiação do próprio Anthurium sp Alto Fluminense. Legal. Dito isso, a gente está aqui então com mudas da primeira geração filial, ou seja, F1, partindo da medida aí que a minha matriz é o marco zero, essa é a primeira filiação, então. E pode acontecer então, graças a essas características da espécie, de alguns indivíduos saírem com as lâminas foliares douradas e de outros saírem com as lâminas foliares pretas. Nesse tamanhinho ainda de indivíduo, que já não é plântula, é uma pequena muda, ainda não dá para saber. As lâminas foliares nascem em média verdes assim, sem grande expressão de cores, tá? Então esse é o primeiro referencial aí para vocês terem como medida. Se vocês querem essa espécie, vocês conseguem ter da variedade preta, de lâmina expansão preta, e da variedade de lâmina expansão dourada, além dos morfotipos variados e possíveis aí a partir de mudas por semente, tá? Clone em si, estaquia, vai ser a cara da matriz aí que for cortada, tá certo? Agora, olha só, esse aqui é o indivíduo que eu selecionei há um tempo atrás, do Anthurium sp Alto Fluminense. Ele é um irmão da mesma sementeira, da mesma produção de sementes desses outros dois carinhas aqui, tá? Ele já está num estágio um pouquinho mais avançado. E olha só, a primeira lâmina foliar que começa a ganhar os contornos mais escuros. Ainda eu não sei se esse cara vai pairar nessas tonalidades mais típicas da variedade dourada, bronzeada, ou se ainda ele vai agora, daqui a um tempo, começar a assumir as tonalidades mais escuras, pretas. Mas o que eu sei é que nessa etapa aqui, um pouquinho mais avançada em relação a esses dois outros irmãos, ele já começa a trazer a coloração que caracteriza a lâmina foliar em expansão do Anthurium sp Alto Fluminense, tá? Essa aqui já é uma mudinha mais formada, que eu tinha condicionado, separado, selecionado antes. Não por formas, no caso, porque os carinhas aqui são relativamente parecidos, eu não consigo trazer uma distinção ainda clara, como eu faço aí com outras variedades de velutinos, no caso, tá? Então eu separei essa muda justamente para notar essas próximas etapas de morfogênese, né? Morfogênese, para quem não sabe, para quem é novo aí, é exatamente o processo de transformação de uma arácea. A arácea é uma família aí que passa por muita morfogênese em seus gêneros, né? É o processo de transformação das formas de uma arácea durante o seu crescimento, tá? Este indivíduo aqui do Anthurium Carla Black RA6 XRA5, aperfeiçoamento genético, finalmente saiu do seu estágio de criança, está se tornando um jovem adulto aqui e liberando os primeiros prófilos e catáfilos aqui. Até essa última lâmina foliar aqui, a lâmina foliar mais nova saía da base do pecíolo anterior, né? E agora então, o que eu posso esperar? Enfim, deste meu carinha que chegou aqui em plântula, em formato de plântula, com uma folhinha só. A segunda folhinha, o segundo cotilédone nasceu aqui. Eu posso esperar dele então inflorescência. A tão aguardada inflorescência aqui, ela já está apta a produzir inflorescência. E, enfim, eu produzir selfies ou híbridos do Carla Black RA6 XRA5, uma variedade aí, um aperfeiçoamento estadunidense, cujas matrizes são originárias do Panamá. E o irmão dele, que era uma plântula sem cotilédones, estava com fungo e tudo mais,
está um pouquinho mais lento. Eu diria que uma folha atrasada, tá? E em breve também ele se tornará um jovem adulto aqui, ó, potencialmente com a liberação de um prófilo que vai caracterizar aí uma nova etapa de maturidade desta mudinha aqui. Faz um pouco mais de uma semana que eu fiz um episódio dedicado às estaquias, aos cortes basais, cortes centrais, as apicais. E olha só essa basal do SKG Grey, que bonito que tá, ó. 2 clonezinhos vindo, olha que bonito, a lâmina foliar em expansão aqui. Um contorno fluorescente de antocianina, pecíolos cheio de antocianina também. Tá aqui, ó, em um pouco mais de uma semana, essa evolução dessa basal aqui. Em breve, então, clones disponíveis da belíssima breed SKG Silver, disponíveis lá nos queridos do Galpão Vidas em Solo. Crescimento muito rápido. Mais uma mudinha disponível aqui, ó, do Anthurium Papillilaminum Trine. É uma muda menor na ocasião, tá? Tá aqui as raízes, estão aqui as raízes, ó. O pessoal gostou bastante deste cultivar. Uma galerinha aí veio falar a respeito dele e tal. Realmente é um carinha produzido aqui no Brasil, né? Bacaninha aí. Equiparável a alguns deltoides, Papillilaminum deltoides conhecidos. Devidamente adubado com cote bocache, substrato super aerado, poroso e tal. E acabamento aqui, ó, Monstera Lab. Galera, vocês sabem muito bem o quanto de eficiência esse cara traz aí no cultivo, né? Desenvolvimento de lâminas foliares, crescimento de raízes e, para mim, um ponto muito importante, a produtividade em inflorescências. Por falar em fluorescência, a do Dressleri com essa espata branquinha é muito legal. Olha só, esse aqui é o exato carinha que vai para o Galpão Vidas em Solo. Dê uma olhada só na lâmina foliar em expansão. Que coisa maravilhosa. Já não é um indivíduo tão pequeno, tá? Essa lâmina foliar aqui vai expandir bem, vai ficar grandinha. O caule aqui já é bem robusto. Tô falando aqui do Anthurium Black Widow X Micheli. Vou mostrar aqui a basal para vocês terem uma visão dos clones que vão continuar comigo. Eu resolvi ceder a apical nessa situação. A lâmina foliar em expansão é característico desses híbridos mais complexos, né? Os roxos e tudo mais, mas eu acho a tonalidade do verde meio azulado desse carinha aí muito bonita, tá? Como eu já estou um pouco acostumado com os roxos, né? As lâminas foliares roxas, o que me chama mais atenção neste indivíduo aqui, específico do Black Widow X Micheli, é exatamente a cor que fica a lâmina foliar em expansão. É um verde azulado bem bonito, bem distinto, bem próprio, tá? Dei uma pausa para almoçar agora, estou retomando. E olha só, replantei aqui o meu exemplar, meu indivíduo do Anthurium Botanic. E durante o almoço eu vi lá no grupo Anthurium Brasil que o Bruno Schneider levantou uma dúvida sobre o tempo para surgir esta inflorescência aqui. Então vamos lá, Bruno, dedicado diretamente a você, mas que talvez sirva aí de conteúdo para outros seguidores, outros inscritos. Este indivíduo aqui, Anthurium Botanic, chegou com essa folha, esta e esta, ou seja, bem menor do que a média aí que a gente já viu vender de Anthurium Botanic, tá? Em 2 meses e meio, lançou essa lâmina foliar aqui, ainda na fase criança, por assim dizer,
ou seja, soltando a lâmina foliar da base do pecíolo anterior. Depois que essa lâmina foliar surgiu, lançou prófilo e catáfilo, tornou-se um jovem adulto e lançou essa primeira lâmina foliar já em prófilo catáfilo, tá? E aí, durante a formação dessa lâmina foliar aqui, que acabou de se formar recentemente, da base do pecíolo anterior, já que se tornou um jovem adulto, surgiu a primeira inflorescência, tá, Bruno? Essa foi a relação. A muda está basicamente desse tamanho. Nem consigo dizer ainda que essa lâmina foliar mais nova já atinge o tamanho e o porte dos Botanics aí. Na minha visão, ele ainda está um pouquinho menor do que eu já vi de Botanic ser comercializado, tá? Só que isso não impede que essa transformação da fase criança, quando a lâmina foliar mais nova sai da base do pecíolo anterior, para esta fase de prófilo e catáfilo, não ocorra no indivíduo menor ainda, tá? Boa parte aí dos meus indivíduos aqui no meu cultivo transicionam da fase criança para a fase jovem adulto com a produção de prófilos e catáfilos ainda em proporções e tamanhos menores, tá? Esse cara aqui, na verdade, ele precisou ficar mais grandinho. Não sei se isso é característica de todos os Botanics, quase certeza que não, porque a gente está aí falando de híbridos sortidos, né? Com no mínimo aí 8 variedades, tá certo? Então assim, na hora que você vê que o seu Anthurium começou a liberar prófilo e catáfilo e a lâmina foliar mais nova não sai da base do pecíolo anterior, você já fica esperto aí, já fica atento que a chance de começar a liberar inflorescência pode ocorrer a qualquer momento, sacou? É essa ideia. Na hora que a planta produz prófilos e catáfilos, o indivíduo está apto a produzir inflorescência também, ou seja, um jovem adulto. Por falar em Botanic também, uns 3 colecionadores lá a partir do grupo Anthurium Brasil mostraram lá num post a produção dos híbridos que eles estão realizando. Híbridos a partir das variedades Botanic desses colecionadores. Então a gente pode esperar aí novidades também dessa turminha lá. Bem legal, muito motivador ver essa galera também criando seus próprios híbridos. Mudando um pouco de gênero, tô aqui com 2 mudinhas, uma maior e outra menor, do Thaumatophyllum speciosum, vindo lá do sítio Roberto Burle Marx, produção interna deles lá. Estava com uma sementeira bem bacana e eu ganhei aqui, ó, 2 plântulas na ocasião. E olha só, já bebezinho assim, o Thaumatophyllum mostra a que veio, né? Esse hábito mais agressivo de esparramar. São plantas que ficam muito robustas e grandes e incríveis, né? Com caules semilenhosos, com aquelas cicatrizes no caule que dão um toque ornamental incrível. Eu vou liberar também uma dessas mudas, a menorzinha aqui, para o galpão Vidas em Solo, Thaumatophyllum speciosum, direto do sítio Roberto Burle Marx. Na verdade aqui, ó, 3 mudinhas, uma menorzinha aqui à minha direita, e só de manipular esses carinhas, o odor da seiva do Thaumatophyllum, não sei se vocês já notaram esse tipo de situação, o odor da seiva é bem forte, bem predominante. Só de separar os indivíduos assim, tirar do vaso e separar, já veio o odor característico a diversos Thaumatophyllum aí, tá? Deixei a muda maior aqui já numa área apropriada para ele, né? Mais no tempo, tomando mais sol, chuva e tudo mais. Característica do Thaumatophyllum, bem diferente dos Anthuriums aí, né? E essa espécie speciosum, Thaumatophyllum speciosum, tende a se agigantar, tal qual aqui o Jobim. Monstrão aqui, ó. 2 metros de altura aqui, ó, das folhas. Muito bacana aí para quem tem espaço.
uma planta muito vistosa, muito ornamental. Os Thaumatophyllum realmente são muito legais para fins paisagísticos. Está aqui esta bela muda que será oferecida, Galpão Vidas em Solo. Para quem não sabe, Thaumatophyllum speciosum é uma espécie nativaça aí, que foi reposicionada em 2018 para o gênero Thaumatophyllum, a partir do belíssimo trabalho realizado por Mônica Sakuragi, Luana Calazans e Joseph Mayo. Joseph Mayo, que é um inglês que mora lá atualmente no Reino Unido, sabe português muito bem, amigo de Marcos Nadruz, tá certo? E é um pesquisador bastante relevante também para este nosso universo das aráceas. E o Thaumatophyllum speciosum é relativamente raro em cultivo, tá? Se você tem um espaço aí um pouco maior e admira bastante as formas, a presença paisagística imponente de um Thaumatophyllum, óbvio, a longo prazo, se bem que em 2 anos isso aqui vai estar bem grandinho, tá? Vai superar qualquer Anthurium nesse período. Tá aqui, Thaumatophyllum speciosum. Muda a vinda direto das produções do Sítio Roberto Burle Marx. E foi assim, meus queridos colecionadores, aproveitando aqui o resto de luz da primavera. Eu compartilhei esse conteúdo em momentos diferentes, porque eu tive alguns afazeres pessoais também para resolver, cuidando dos meus pais, etc. E olha só, estou aqui no Anthurium furcatum. Esta inflorescência aqui está em pré-antese ainda, mas logo aqui vai entrar na antese feminina. E eu vou trazer aqui o pólen do Anthurium pedatum. Eu tenho bastante certeza que existe compatibilidade entre os Belolonchium e os Schizophyllum, se eu não me engano. Enfim, as seções aqui são compatíveis e a gente vai ter uma mistureba boa de furcatum, Anthurium furcatum, com Anthurium pedatum. Bora ver o que vai acontecer. E eu tenho certeza que o Isaac de Salles Oliveira, o cara que me ajudou a trazer aí o Olive pro rolê, ele vai curtir bastante desse carinha aqui. Então é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!